Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Fernando, é um prazer estar aqui contigo. Eu estou participando desse programa hoje em função do Ricardo, é um amigo que eu conheci recentemente, temos conversado bastante. Ana, também é um prazer estar aqui te conhecendo e é um prazer falar com toda a audiência que está nos assistindo. Eu estou acompanhando aqui a discussão e está um pouco. Eu até havia conversado com o Ricardo ontem. Ricardo, como que vai funcionar? Não sei o que. Ele falou assim: vai ser tranquilo, vai ser de boa. E eu falo isso porque eu assisti um debate dele e do Marcelo outro dia, em que eles diziam: montamos a pauta, mas nunca funciona. E é mais ou menos isso que aconteceu aqui hoje. O que acontece? Em relação essa questão da taxação e da soberania brasileira, eu vejo um pouco diferente dos colegas. Eu não sou bolsonarista, eu não sou lulista. Como que eu vejo tudo isso? Você tem uma briga de poder em primeiro lugar, disputa da hegemonia mundial do poder do dólar. E aí, quando você tem o Brasil que está nessa discussão, nessa conversa, mesmo que seja muito inicial, falando sobre uma moeda alternativa ao dólar, você já desperta na outra ponta uma preocupação. E aí o que acontece? Quando a gente tem ele iniciando a carta, porque você vê que o início daquela carta do Trump, ele é um pouco esquisito, porque ele fala para você, em primeiro lugar, que você tem um problema com a justiça e com o tratamento político ao Bolsonaro, só que depois ele passa para a questão comercial. Só que quando você olha a questão comercial, você observa que existe um superávit comercial pró-Estados Unidos nos últimos anos. Então, o que acontece? Ele está buscando manter a hegemonia do dólar. Eu acho que vocês lembram daquela guerra do Iraque, onde eles iriam salvar as crianças pobres do Iraque. Para isso, nós precisávamos matar o Saddam Hussein. Matou o Saddam Hussein, acabou o problema, mas não parece que foi resolvida a questão das crianças, porque a miserabilidade, a pobreza no Iraque continua até hoje. E aí, quando eu vejo essa carta, eu penso muito nisso. Será que o cara... Aliás, o Trump, ele não está usando essa história do Bolsonaro só como base de frente, porque é difícil eu virar e falar para você, Fernando, olha, eu vou aí no Brasil, mas assim, eu quero iniciar uma guerra comercial contigo, porque você está querendo tirar minha moeda de circulação mundial. É difícil eu falar isso para você. Agora, quando eu viro e falo, olha, Fernando, aí não existe democracia, a justiça é ruim, por isso eu vou tirar você da cadeira presidencial. Muda a história, porque aí você tem o apoio popular de uma parte da população e você consegue levar o seu projeto de hegemonia. Dentro dessa questão da soberania, eu acho que o Brasil fica numa situação um pouco difícil, porque você pega, por exemplo, o que a Índia fez. Eu acho que é importante essa coisa do BRICS, eu acho que é importante você ter um polo nosso, porque a origem do BRICS foi fazer um pouco de frente à Europa, aos Estados Unidos. Mas uma coisa que eu ainda senti falta essa semana foi a desunião do BRICS. Porque, por exemplo, a Índia já chega fazendo um acordo com os Estados Unidos para ter um possível benefício em taxa. Eles querem uma taxa inferior a 20%. Só que enquanto a Índia negocia essa taxa com os Estados Unidos estão metendo uma taxa de 50% no Brasil. E somos parceiros no BRICS. Então eu fico imaginando, mas que parceria é essa dentro desse bloco, sendo que no primeiro tiro que um parceiro toma, o outro parceiro corre para fazer uma negociação em que ele pode se beneficiar.
Será que nós não estamos sendo usados como, de repente, o boi de piranha? Ó, você vai lá, você se queima, porque aí um parceiro fica neutro, o outro faz um acordo que é benéfico a ele, e o Brasil entra onde nisso? Eu acho que o Brasil ele tem que lutar, sim. Só que antes da gente começar essa luta, nós temos que defender os nossos interesses. E qual é o nosso interesse? Somos um país continental. Você não vai me derrubar, né, Fernando? Já pensou, né? Não, imagina. Cláudia. Somos um país continental e o maior parque industrial da América Latina. E isso é uma potência, é algo que nós temos que é muito forte. São 200 milhões de consumidores. Eu acho que hoje nós estamos muito naquele fetiche, vou bater no Trump, mas eu amo Pequim. Eu acho que a saída não é nem China, nem Estados Unidos. A saída é o Brasil olhar para o Brasil, olhar a nossa potência, olhar aquilo que nós temos condições de produzir e de fazer. Porque eu estou falando aqui de um mercado de 200 milhões de consumidores. Isso não é brincadeira. É metade da Europa. Lembrando que a Europa está falindo. Inclusive, na minha coluna no site Investing, eu escrevi isso. Essa semana eu recebi comentário no meu WhatsApp, um monte de gente, mas você está maluco. Eu não estou maluco. A Europa acabou. E eu acho que se o Brasil aproveita essa chance que o Trump está nos dando de, olha, gente, vamos investir no Brasil, vamos crescer o Brasil. Nós conseguimos tomar é muito pesada essa palavra, mas nós conseguimos ocupar esse espaço que a Europa está deixando, que é um espaço valiosíssimo. E eu fico me perguntando, quem que vai ocupar esse espaço? Esse espaço na economia mundial, esse espaço de poder político mundial. Porque quando vão se perdendo espaços, na política não existe vácuo. Alguém sempre vai ocupar aquele espaço. Só que o Brasil, ele deixa, a partir do momento em que temos uma Avibras que está falindo, temos uma economia que não deslancha, sabe? E isso me machuca e me dói o coração, até por conta da minha formação de economista, porque você vê um mercado tão grande e você não precisa caminhar para importação, sabe? Até outro dia nós montávamos metrô, aliás, composição de trem. E aonde que isso foi parar? Hoje nós estamos importando praticamente tudo. E a saída é viver de serviços, minha gente? Não, a saída é produção. Se você não tem produção, você não vai ter mercado consumidor, você não vai ter mão de obra qualificada. E aí, outro dia eu estava vendo uma russa, a Katyusha, se não me falha a memória, e ela falava que lá na escola da Rússia eles aprendem a montar uma AK-47, tem que fazer isso em menos de 1 minuto. Pessoas ficam ruborizadas com isso. Só que isso mostra que desde a infância, lá as crianças já estão aprendendo a valorizar o seu país, a valorizar a sua nação e o principal, a defender o seu território. Eu acho que é isso que falta para nós aqui no Brasil. Esse sentimento brasileiro. Porque muita gente, olha, eu sou descendente de europeu. Meu nome, inclusive, não nega isso, mas isso não quer dizer nada. Antes de ter um parente lá atrás que veio de Portugal, eu sou brasileiro. É aqui que eu vivo. É aqui que me formou e que me deu condições de chegar até hoje e estar aqui tendo essa conversa de alto nível com vocês. Então nós precisamos crescer a nossa indústria, nós precisamos fortalecer a nossa educação, que por acaso nós também olhamos muito para a educação na ponta, ou seja, algumas universidades federais e estaduais. Mas só que o nosso erro está em não pensar na alfabetização real dessa criança desde o início da vida acadêmica dela. Porque aí você já vai dando opções para essa criança buscar uma engenharia, buscar uma medicina.
é óbvio que todos os cursos são fundamentais, mas quando você tem um país que está visualizando a indústria, visualizando a tecnologia de ponta, assim como a China fez nos últimos anos, você precisa priorizar alguns setores de educação. E eu acredito que a engenharia passa por isso, sabe? E o Brasil tem tudo isso. Nós temos aqui no Maranhão, eu esqueci agora o nome do lugar, que fazia lançamento de satélites. Alcântara. A base de Alcântara. A base de Alcântara Machado. E o que está acontecendo com a base de Alcântara Machado? Eu nem sei mais se existe, mas eu sei que o projeto que tinha na base de Alcântara Machado, eu já andei estudando sobre, alguns países copiaram. E o Brasil fica onde nisso? Não tem Brasil. Não tem um projeto de nação nosso. Então, eu entendo, quando eu vejo essa briga do Trump, eu não olho isso com o fígado. Porque se eu cair nessa disputa ideológica, eu acho que isso não vai levar ninguém para nada. Porque aí vai ficar, olha, mas eu gosto do Bolsonaro. Ah, não, mas eu gosto do Lula. E o ponto de discussão, eu acho que não é por aí. Ele usa essa coisa como a fumaça, como algo que está no centro da sala, mas quando, na verdade, nós estamos brigando por hegemonia de poder mundial. E para que o Brasil consiga despontar, consiga caminhar mais adiante, eu acho que nós temos que pensar como uma potência. Nós temos que começar a pensar, nem Nova York, nem Pequim. A saída é por Brasília. A saída é por São Paulo. Certeza. Gente, eu tô falando muito. Não. É que não, eu me empolgo. Ótimo. Se puder só não se alongar mais, tá ótimo. Não, muito bom. Não, é só. Estamos adorando falando. Partir para o fechamento da ideia. Gente, hoje a gente tem que fazer assim, né? Próxima vez você vai vir no canal, você vai falar tranquilamente, ninguém vai te interromper e você vai encerrar o arco da sua ideia até o fim. Mas, infelizmente, senão aqui vai até as 3 da manhã. Não, vai. Eu não sei se vocês repararam, mas eu tenho esse problema. Eu começo a ir falando, e aí eu vou ligando pensamentos, vou pensando mil coisas. E vou me empolgando. E eu tô vendo vocês tudo quieto. Gente, será que eu tô falando bobagem? Não. Será que eu estourei no tempo? Não. Inclusive, amanhã teremos um podcast juntos. Eu estarei lá no canal do José Coimbra. Exato. Eu faço parte. Eu tenho... Vou fazer um merchanzinho na hora de ir embora. Claro. Eu tenho 3 colunas, uma que sai no jornal Gazeta Regional, que é um jornal que circula no Alto Tietê inteiro. Olha, quando eu vejo alguma coisa da cidade de Coimbra, eu acho que ela é minha. E eu já penso que o Alto Tietê é seu. E aí, toda segunda-feira, eu apresento um podcast chamado Josué Coimbra Podcast, que lá a pauta é economia, empreendedorismo, geopolítica, política, todo esse assunto maravilhoso. E amanhã